Fala, rapaziada, boa segunda-feira a todo mundo, né? Já já tem Esporte Clube do Recife em campo. Não sei se isso é uma ameaça para você ou não, mas a verdade é que os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A estão de volta. Dessa vez o Sport vai enfrentar o Juventude lá no Alfredo Jaconi, jogo válido pela 13ª rodada, e posso adiantar para vocês, tá? Caso o Sport não ganhe, há uma grande possibilidade do Sport ficar 4 meses sem vencer um jogo. É inacreditável, né? A gente teve aí o Sport, a última vitória do Sport ali foi em março, irmão. Faz muito tempo, tá? Mas beleza, vamos lá. Antes da gente começar, né, passar uma análise pré-jogo aí de Sport e Juventude, ou melhor dizendo, Juventude e Sport no Alfredo Jaconi. Meu irmão, like, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo o que está acontecendo no Esporte Clube do Recife, tá? Passei um mês ausente aí, tirei um pouco de férias, enfim, curti. Voltei porque a dor de cabeça também voltou. O Esporte Clube do Recife vai jogar hoje, tá, irmão? Beleza, vamos lá. Rapaziada, antes da gente trazer as escalações aqui, tudo, né, do pré-jogo, vamos falar um pouquinho do que foi a rodada, né? A rodada iniciou com o Vitória perdendo para o Internacional, um jogo que foi muito duro. O Vitória fez um jogo muito duro para o Internacional, né? O Internacional que também não vem bem aí nessa reta do campeonato brasileiro da Série A. Acabou vencendo o Vitória que voltou à zona de rebaixamento. Quando o jogo estava rolando, o Vitória estava fora da zona, né? E o Internacional também, estavam ambos com 11 pontos ali. Perdão, o Inter estava com 12 pontos e o Vitória estava com 11 pontos, né? Aí o Vitória chegava a 12 e o Internacional chegando a 13, mas acabou que o Internacional conseguiu, né, sair da zona porque venceu o Vitória. O Botafogo ganhou, venceu e convenceu em cima do Vasco lá no Mané Garrincha. O jogo que foi muito duro, tá? Mas o Botafogo tem muita qualidade técnica. O Bahia que venceu mais uma, né? Chegando à 4ª colocação. Tava em 3º colocado, mas o Bragantino venceu aí o Corinthians. Bahia que vem fazendo uma campanha extraordinária na Série A. Tem um baita elenco, tem um baita investimento. É um grande clube do Nordeste e vem representando muito bem aí o Nordeste, o Bahia que está em 4º colocado, tá? Como já falei para vocês, o Bragantino venceu aí o Corinthians, abre o placar com o Eduardo Sacha, o Corinthians empata com o Kaká e depois o Bragantino vai lá com o Thiago Borbas e acaba fazendo um 2-1 aí pro Bragantino, tá? Bragantino que era um dos cotados ali para brigar para não cair e tá lá em 3º colocado, baita campanha também do Bragantino nessa Série A, tá? Mais um jogo, assim, extraordinário do Cruzeiro, né? O cabuloso que vem com tudo aí neste Campeonato Brasileiro. Vem goleando todo mundo, goleou o Sport, goleou o Grêmio, goleou o Fortaleza e vem goleando todo mundo aí, o Cruzeiro, né? O Fortaleza que perdeu mais uma para o Ceará, não é novidade para ninguém que o Ceará é pai do Fortaleza. Nesse ano foram 4 confrontos, né? 3 vitórias do Ceará e um empate. Então aí o Vojvoda não sabe o que é vencer do Ceará. Inclusive, neste momento que eu tô gravando o vídeo, tá rolando uma reunião ali da direção do Fortaleza com o técnico Vojvoda, porque muito provavelmente vai ser desligado aí, já não consegue mais extrair mais nada desse elenco fraco, inclusive, do Fortaleza, o técnico Vojvoda, tá? E hoje, para finalizar a rodada aí, já que tivemos Santos e Palmeiras adiado, né? E também tivemos Mirassol e Fluminense adiados também. Juventude Sport, o jogo que é hoje às 8 horas da noite, lá no Alfredo Jaconi. Teremos sim vídeo pós-jogo, inclusive, do jogo de hoje, tá? O pré-jogo tá saindo bem antes, porque eu vou estar no trabalho e pós-jogo eu trago aqui para vocês, se Deus quiser, o Sport com a vitória. Gente, com esse desenho da rodada aí do Campeonato Brasileiro até então, o Sport tem 3 pontos na lanterna, tá? O Juventude vem em 19º colocado, vulgo vice-lanterna ali com 8 pontos. Fortaleza com 10 pontos e Vitória com 11 pontos. Inacreditável como tem 3 times, né? Dos 5 times do Nordeste, apenas o Ceará e o Bahia
que estão muito distantes do Vitória, Fortaleza e Sport, né, que vem fazendo uma campanha assim ridícula desses 3 times, mas o Ceará e o Bahia, né, no topo ali da tabela. O Ceará na primeira parte, pelo menos com 18 pontos, já chegou a estar em quarto colocado aí da competição. O Bahia em quarto colocado, fazendo um baita campeonato, SAF e tudo mais. E os 3 nordestinos ali muito ruins, né, que é o Sport, pior campanha dos pontos corridos aí deste campeonato brasileiro. O Fortaleza, que não vem ganhando de ninguém, muito provavelmente vai ter a demissão do Vojvoda aí. E também o Vitória, que já demitiu o Carpini logo no primeiro jogo, né, da volta ali da Copa do Nordeste, no qual o Vitória acaba sendo eliminado pelo Confiança e o Carpini acabou sendo desligado ali do Vitória, tá? Inclusive eu não me assusto se inclusive pintar um Vojvoda no Vitória e um Carpini aí no Fortaleza, até pela escassez de técnicos, tá? Eu não duvido disso aí. Mas enfim, rapaziada, vamos falar hoje do que importa, né? Juventude Sport, jogo às 8 horas da noite de hoje, tá? Vamos primeiro falar da equipe mandante, né? O Juventude, que deve ir com Gustavo no gol, bom goleiro inclusive, tá? Marcos Paulo e o Wilker Angel na zaga, Reginaldo e Marcelo Hermes nas laterais. Marcelo Hermes é um bom nome para uma Série B. Para uma Série A, jogou até minimamente decente no Criciúma no ano passado, foi contratado pelo Juventude este ano, é um bom lateral esquerdo sim, tá? Já no meio de campo temos Luiz Mandaca, Hudson e Jadson, são meio de campos ali, uma trinca de volantes, né? Com os caras realmente muito físicos, muito aguerridos ali no meio de campo, esse meio de campo do Juventude. Mais na frente temos Gabriel Tagliari, bom atacante, inclusive na ponta esquerda. Gilberto, né, velho conhecido aí da torcida rubro-negra e também da torcida tricolor, jogou no Santa Cruz também um bom tempo. E Batalha, um bom também ponta direita aí, que inclusive já tem 3 gols no Campeonato Brasileiro, tá? Quem tá de fora é o Everton, ele mesmo lateral do Sport, tá com uma lesão na coxa, e Rodrigo San tá com dores no pubis, tá? Pendurados temos o Alan Ruschel, que não é titular desse Juventude, Batalha, Enio, bom ponta, inclusive, veio do Amazonas, tá? O próprio Everton, que tá lesionado também, tá pendurado, não joga o jogo de hoje. Giraldo, Rodrigo Sam, Wilker Angel e Gilberto são os pendurados da equipe do Juventude, tá? Já da equipe do Sport aí temos uma provável escalação do GE aqui com Kaique França no gol, mesmo eu acreditando que vai ser o Gabriel Vasconcelos, o titular de hoje. Acho que o Kaique França merece pegar um banco. É um baita de um goleiro, Kaique França, mas ele não salva o Sport. Ele faz suas boas defesas, tem os seus momentos, mas não salva o Sport como salvou no ano passado contra o Bahia, na Fonte Nova, enfim. Fez uma atuação assim de gala o Kaique França no ano passado. Inclusive não salvou o Sport, porque o Sport acabou perdendo aquele jogo, né, por 2-1. Mas enfim, o Chico, Rafael Thierry são os zagueiros, né? Eu entraria com João Silva e Thierry no jogo de hoje. Acho que o jogo exige um pouco mais de velocidade, coisa que o Chico não tem. O Rafael Thierry também não tem a mesma velocidade do Rafael Thierry lá de 2019, né? 2020. Mas enfim, Cariús e Matheus Alexandre nas laterais. Hereda não joga, muito provavelmente o jogo de hoje, né? Saiu do último jogo contra a equipe do Ceará já sentindo dores, já era um cara que era dúvida para o jogo do Ceará, então muito provavelmente não joga, ou pelo menos não inicia de titular no jogo de hoje. Então o Matheus Alexandre deve ser o titular para o jogo, tá? Temos o Rivera no meio de campo ali como aquele primeiro volante, né? Como a gente já conhece, aquele clássico homem que faz a cabeça de área ali junto com os zagueiros. É um cara que foi contratado para isso. Ele vinha invertendo esse papel com o Zé Lucas, então o Rivera estava jogando muito mais de segundo volante do que de primeiro volante de fato. E aí chega o Daniel Paulista e consegue arrumar ali a posição do Rivera, que estava sendo subaproveitado na equipe do Sport. Temos também o Zé Lucas, né? Destaque da base do Sport, destaque da seleção brasileira sub-17, destaque do Sport na temporada também. Baita de um volante, menino que vai fazer seus 18 anos somente no próximo ano. Então é um garoto a se aproveitar, é uma joia a ser lapidada.
tem um futuro brilhante pela frente, né? O Sérgio Oliveira também, mais um volante, então o Sport vai iniciar pela provável escalação do GE com 3 volantes ali no seu time titular. E o Lucas Lima, que seria esse quarto homem de meio de campo, um camisa 10, um cara que joga mais avançado, tem seus problemas em finalizações, né? Não é aquele cara que sempre vai preferir a finalização, ele sempre vai procurar um último passe ali para deixar alguém na cara do gol. Ele está sendo deslocado ali para a ponta direita, coisa que eu já falei para vocês que eu não concordo muito, né? A gente perde intensidade de velocidade, a gente perde intensidade de um cara que vai mais para um ali na ala do campo, ali no último terço do campo. Então acho que eu recuaria, né, o Lucas Lima para o lugar do Sérgio Oliveira, e aí entraria um ou outro ali. A gente já debateu sobre isso aqui no canal, mas o Daniel Paulista vem aproveitando ele assim como foi com o Pepa, como foi com o Antônio Oliveira. O Lucas Lima vem sendo aproveitado nessa ponta direita aí. E claro, né, o Sport está com escassez de atacantes, contratou, né, algumas peças, como, por exemplo, o Derek Lacerda, contratou também o Ignácio, né? Atacante que não foi regularizado ainda, não vai jogar o jogo de hoje, nem propriamente o Derek Lacerda, nem foi oficializado ainda o Derek. Então, o Sport tem sim os seus desfalques para o jogo de hoje, tá? Temos também o Paciência, né, de centroavante, que vai voltando de lesão, passou aí bastante tempo fora, passou mais tempo fora do que de fato jogando. E teremos também o Christian Barleta, que é o destaque do Sport, do time no modo geral, na ponta esquerda, baita atacante o Christian Barleta aí, tá? Rapaziada, hoje não vejo o Sport favorito para esse jogo, né? Longe disso. Os destaques ali, os palpites do GE foram 8-0 para o Juventude, então todo mundo do GE voltou no Juventude ganhando o jogo de hoje, até porque todos os pontos que o Juventude tem na competição, que foram 8, né, foram jogando dentro do Alfredo Jaconi. Então o Juventude teve 2 vitórias e 2 empates. Dessas 2 vitórias foram contra adversários diretos, que foram Ceará e Vitória, e teve 2 empates. Porém, jogando fora de casa, o Juventude apanha de todo mundo e de goleada, né? Quem não lembra aí do 6-0 que tomou para o Flamengo, ou o 4-0, se eu não me engano, tomou 2-0 do Grêmio. Depois aqui, ó, vamos lá, tomou 1-0 do Juventude jogando do Bragantino jogando fora de casa. Empatou com o Fluminense em casa, que foi um dos empates que o Juventude teve, tá? Enfim, 5-0 do Fortaleza jogando fora de casa. Então o Juventude tem as suas limitações jogando fora de casa. Agora, jogando dentro de casa no Alfredo Jaconi, é muito difícil de bater a equipe do Ju, tá? Dito tudo isso, rapaziada, se eu fosse apostar num placar hoje, tá? E hoje eu tô com um sentimento que possa ser, não tô dizendo que vai acontecer, tá? Mas possa ser que aconteça um 2-1 para o Sport, tá? Mas é muito, assim, muito difícil a virada de chave vir nessa rodada. O Sport já apresentou coisas totalmente diferentes contra o Ceará, daquilo que a gente vinha acostumado a ver, né? Apresentou raça, apresentou vontade de vencer o jogo, apresentou sempre tá disputando a bola ali como se fosse um último prato de comida do universo. Gostei de ver da atitude dos jogadores contra o Ceará. Agora, as lacunas deixadas na zaga, o meio de campo ainda meio perdido, o ataque inoperante, que são, como é que eu posso dizer, herdados, né? Que são coisas herdadas de outros trabalhos pífios, como o Antônio Oliveira, o péssimo trabalho do Pepa também. A gente ainda vê esse time do Sport ainda meio desorientado. Claro que com o Daniel Paulista tendo esse tempo para trabalhar, jogou diante da equipe do Ceará, fez um jogo minimamente decente, coisa que a gente não via o Sport fazendo. O Sport um pouco mais competitivo, um pouco mais agudo, pressionando com linhas mais altas, conseguindo fazer contra-ataques mais velozes. Isso me empolga um pouco, tá? Não é aquele jogo que eu ia dizer, pô, o Sport tem 100% de chance de ganhar do Ceará. E agora também o Sport é favorito para o jogo de hoje. Não é, até porque o Sport nunca venceu o Juventude no Alfredo Jaconi, tá? Tudo bem que foram poucos confrontos lá, mas o Sport nunca venceu. Dito tudo isso, rapaziada, se o Sport quer ainda, sonha ainda, não em permanecer na Série A, mas em fazer um campeonato minimamente decente, em começar a jogar o Campeonato Brasileiro da Série A, o Sport precisa vencer hoje, tá?
Se o Sport tivesse feito aquela tabela pragmática que a gente imaginou no passado, né? Talvez com 2 ou 3 vitórias, se o Sport tivesse ali com seus 10, 11 pontos, a mesma situação ali do Vitória, do Santos, um empate hoje não seria ruim, tá? Por estar jogando fora de casa, por ser um adversário direto do campeonato que o Sport faz. Mas assim, imaginando todo o contexto do Sport até aqui, né? Na temporada da Série A, um empate contra o Juventude hoje é catastrófico, tá, irmão? Porque na próxima rodada a gente vai pegar o Botafogo, já que o jogo contra o Atlético Mineiro muito provavelmente vai ser adiado, tá? Mas a gente tem o Botafogo na ilha, tem o Atlético Mineiro fora de casa na Arena MRV, tem o Vitória no Barradão, outro confronto direto, depois temos Santos na ilha, depois pegamos o Bahia na ilha, então jogos difíceis, tá? Tudo bem que não tem nenhum jogo fácil nessa Série A, mas assim, se o Sport quer começar a pensar em começar a competir na competição, precisamos vencer o jogo de hoje, tá? É isso, rapaziada. Fiquem com Deus, um abraço para vocês e até mais. 2-1 hoje pro jogo do Sport, tá? Tô prevendo esse placar, eu acordei com esse sentimento hoje de que vai vir a primeira vitória. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Fui!